Olá, boa noite. Oi, Adri, boa noite. Leile, Ana Lúcia, boa noite, querida Ana. Tudo bem, Ana Lúcia? Que saudade de você. Oi, Vivi, boa noite. Camila, olá, Lise. Cláudia, como vai, Cláudia? Aide, Val, como vai, Val? Leslie, sejam todos, sejam todas bem-vindos. Oi, Lorena, tudo bem, minha querida? Rosana, boa noite. Beolinha, olá. Salve, Jorge. Boa noite, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas. Kelly, querida, como vai? Boa noite, Raquel, Naila, olá. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Dani, Aninha, boa noite, querida. Cláudia, Luar, boa noite. Salve, Alexandre. Oi, Aline, boa noite, minha querida, boa noite. Oi, Marcinha, tudo bem, querida? Bem-vindo, você que está vindo pela primeira vez. Bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Camila. Oi, Flavinha, tudo bem, querida? Espero que hoje você tenha sido nível 7, hein? Nível 8. Boa noite, Cris. Charlene. Vamos aguardar mais um pouco para que todos cheguem. Boa noite, Carla. Como vai, querida? Maristela. Olá, querida. Boa noite. Aguardar mais um pouco para que... Pri, de Fortaleza. Olá. Geliane. Boa noite, querida. Nai. Oi, Nai. Tudo bem? Aguardar mais um pouquinho para que... Porque somente agora são 8 horas, não é? Para que as pessoas cheguem. Ana Luísa, boa noite. Eu vi 2 Anas, uma passou despercebido. Simone, olá. Enetinho, uma boa noite. Oi, Pri. Marina. Amélia, sim. Desnivelada. Pernambuco, salve Maurícia, boa noite. Lenira, salve minha querida. Pati, boa noite, boa noite. Pois é, Nini, nós aqui novamente, não é? Lisboa, olha que coisa bacana, que coisa bacana. Boa noite, Cristina. Andréia, salve minha querida. Janine, oi querida. Adri, vamos aguardar só mais uns instantinhos para que nós possamos então fazer a nossa prece e iniciarmos então. Renata, do Canadá, boa noite, querida. Carol Barros, boa noite. Sim, é um momento de socorro, sem dúvida, para mim, para todos nós, sem dúvida. Boa noite, Letícia. Lauro, meu irmão, em prece pelos seus amigos. Ok, meu irmão Lauro? Não esqueci deles, não. Pode deixar. Vera, Rosângela, Luiz Fernando, boa noite. Olá. Sim, Carol, sou do Rio, querida. Sou do Rio, mas já estou há muito tempo fora do Rio. Muito tempo. Pessoal de Natal, olá. Fernanda Canela. Oi, Fernanda. Oi, Fê. Tudo bem, querida? Queridos, vamos então fazer a nossa prece de início dos nossos trabalhos. Sem dúvida alguma que de todos os trabalhos que nós realizamos, sem dúvida, na minha opinião, o culto do Evangelho no Lar ele pode ser considerado o mais importante de todos. Porque os outros trabalhos que nós fazemos, as outras lives, elas vêm muito para cá, querendo que elas sejam transferidas para cá. O culto do Evangelho no Lar ele vem diretamente para cá. É o momento de nós limparmos o nosso lar, limparmos a nós mesmos, fazermos uma limpeza energética, uma limpeza espiritual no nosso lar, em nós mesmos, nos nossos familiares e igualmente por aqueles que a gente, porventura, venha se lembrar de fazer uma prece. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciar os nossos trabalhos. Imaginemos agora, neste momento, queridos, o Cristo na frente de cada um de nós. Mateus capítulo 18, versículo 20, onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Cada um de nós então, queridos, imagine que Jesus está na sua frente, com a sua longa túnica, braços abertos, um olhar e um sorriso extremamente meigo e amoroso.
E cada um de nós pode dirigir a sua prece silenciosa, o seu pedido silencioso ao Cristo. E eu aqui farei a nossa prece por todos nós. Senhor Jesus, querido amigo, querido Mestre, aqui estamos reunidos mais uma vez para aprendermos contigo, Senhor. Para tornarmos a nossa vida mais leve, para termos mais força para permanecermos caminhando, para termos a sabedoria, a serenidade, a coragem necessária para vencermos as nossas próprias fragilidades. Aqui viemos, Senhor, em busca de socorro. Rogamos então, Mestre Jesus, o teu amor, a tua misericórdia, o teu auxílio para as nossas imensas fragilidades, para que possamos nos tornar, Senhor, pessoas melhores, para que assim, nos tornando pessoas melhores, possamos nos aproximar mais de Ti e, por consequência, levarmos ainda mais a Tua paz, o Teu amor, a Tua harmonia a todos que nos cercam. Pedimos agora nesse instante, Senhor, faça conosco a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe maior que dirige este trabalho, e em nome de cada equipe espiritual em cada um dos lares, em nome de todos, Senhor, encarnados e desencarnados aqui reunidos, nós damos iniciado o nosso culto do Evangelho no lar, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, uma breve pergunta. Se alguém puder me dizer se o som está bom, porque eu não sei. Então, se alguém puder... olá, Camila. Se alguém puder me dizer, Raquelzinha, em preces, viu, querida? Se alguém puder me dizer se o som está bom. Micheline, bem-vinda, em preces pelo Mateus. Dani, boa noite. O som está bom? A Catarina está me dizendo, a Mônica, a Karen, ok, então. Estejamos todos com Cristo. Camila, não esqueci, não, do pedido que você me fez, ok? Vou então, nesse momento, queridos, desativar os nossos comentários. Bem, não temos nenhum aviso esta semana. Amanhã, na verdade, nós temos uma live, mas não é uma live pública. É uma live para os nossos irmãos da maçonaria. Eu não sou maçom, mas ano passado recebemos um convite para estar junto com eles. Então amanhã estaremos novamente junto com eles, mas é uma live fechada. Mas quinta-feira, nossa live do Renovando Atitudes. Na sexta, nossa live do Amor e Sexualidade. E talvez a gente vai implementar mais uma outra live, porque o Jack, ele meio que não tem mais o que fazer da vida, então ele gosta de estar aqui, né? Então, vamos hoje ao nosso Evangelho. Para quem estava presente na semana passada, quem estava presente, creio que tenha se lembrado que eu utilizei do livro Religião dos Espíritos e a Espiritualidade ao vivo, online, me chamou a atenção. Então, a partir desta semana, sempre estaremos no nosso culto do Evangelho no Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo. A minha edição é com a tradução de Herculano Pires. As traduções que eu mais gosto de toda a obra de Kardec, ou é de Herculano Pires ou de Guilherme Ribeiro, é uma particularidade minha. Eu me afinizo mais com esse tipo de traduções. Temos mais de 10 tipos de traduções diferentes, não importa. Hoje nós vamos ler, para quem já estiver aí com seu Evangelho, capítulo 11, item 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 13. Vou aguardar somente alguns segundos para que todos possam pegar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Item 13, a fé e a caridade, uma mensagem do Espírito Protetor.
Eu vou ler, queridos, a partir do segundo parágrafo, não vou ler desde o início, ok? Lembrando, quando você for fazer o seu culto do Evangelho no Lar, ou seja em casa, ou seja onde for, existem algumas passagens que são muito longas. E aí o que ocorre? Muitas vezes você quer ler a passagem inteira, e aí quando você chega lá no final, nem você nem ninguém te ouviu lembra mais o que você leu lá no início. Então eu digo, às vezes você lê um parágrafo, não precisa ser um item inteiro, entende? Hoje, por exemplo, eu vou ler 2 parágrafos, mas às vezes um parágrafo é mais do que suficiente para fazer o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? O culto do Evangelho no lar. Então vamos lá, capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, item 13, a fé e a caridade. Essa passagem é de um espírito protetor em Cracóvia, 1861, e ele vai dar uma outra mensagem, se você tiver curiosidade, depois. Vai lá no capítulo 16, item 12, é a mensagem do mesmo espírito, ok? É só uma curiosidade, porque as 2 passagens eu gosto muito. Então vamos lá. Segundo parágrafo. Lembrando que, como eu vou ler, provavelmente não vai ser igual no seu evangelho, porque são traduções diferentes. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Guardem esta frase, é uma frase que eu costumo repetir bastante. A vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral. Lá no capítulo 16, item 12, ele fala uma coisa parecida e também parecido no Livro dos Espíritos, questões 132 e 167. O qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Guardem também esta fala. Somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia em elementos tão diversos, entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Esse é um dos grandes segredos do Cristo. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Vejam que aqui existem algumas questões que nós podemos estar bem atentos, né? Ele vai falar, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais, que é exatamente a resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos, que a felicidade ela consiste na posse dos bens necessários, na parte material, na posse dos bens necessários, e na parte espiritual, com a consciência tranquila de estar fazendo o seu melhor. É exatamente essa a resposta da questão 922. Questão 920 também se refere à felicidade. Então, vamos ver aqui que nessa passagem ele está dizendo que nós precisamos estar mais atentos, queridos, à nossa conduta moral, ao nosso aperfeiçoamento moral. E aí, logo a seguir, ele vai falar: temos as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes. Essa é uma grande questão que nós precisamos entender. Eu costumo dizer que quando nós estamos na zona de conforto, queridos, é difícil a gente evoluir. É difícil de se evoluir deitado no sofá, vendo Netflix. É difícil de evoluir quando está tudo bem. Quando absolutamente tudo na sua vida está bem,
O ser humano, infelizmente, a despeito dele ser um ser resiliente, ou seja, ele ter a capacidade de adaptação, o ser humano ele gosta de uma zona de conforto, ele gosta de uma preguiça, ele gosta de estar ali. Às vezes é como eu falei na live na semana passada, na de sexta eu acho, tá ruim, mas tá bom. E ele não gosta de se movimentar muito. E aí, então a vida vai nos enviar o quê? Os desafios, para que a gente saia da nossa zona de conforto e possamos vencer o desafio. É nesse esforço, entendam, não é somente vencendo, é no esforço para vencer. É como eu já falei aqui da peregrinação a caminho a Santiago de Compostela, na Espanha. As pessoas acreditam, muitos peregrinos desavisados acreditam que a meta é chegar em Santiago de Compostela. Não, a meta é o caminho. A meta é o caminho. A transformação se dá no caminho. E é muito curioso isso, porque muitas pessoas relatam a experiência de transformação espiritual. Eu sou um desses testemunhos vivos, vivo das 2 vezes que eu fui. Durante a peregrinação, você, em algum momento, você não sabe como, não sabe de onde, não sabe. De repente você se dá conta que você não é mais a mesma pessoa que iniciou a peregrinação. Você aprende a ter outros valores, um outro olhar para o mundo, para si mesmo, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você deixou no seu país de origem. Ou seja, quando a gente sai da zona de conforto, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós nos comprometemos a perseverar e vencer um desafio, superar. O que é superar? O que é vencer? É você subir de nível. É como um videogame. Você não tem que vencer uma fase para ir para outra. Eu não sei porquê. Eu acho que a última vez que eu joguei videogame na minha vida, eu tinha, eu acho, 14 anos. Né? Então faz pouquinho tempo, como vocês podem perceber. Mas é isso. É passar de fase. Né? Então, quando você enfrenta um desafio, às vezes você não vai conseguir vencê-lo de primeira, como se diz. Você não vai conseguir. O desafio chega, você não consegue vencer ele assim primeiramente. Não, mas aí você se esforça. E aí da segunda vez, quando ele surge de novo, você se esforça mais um pouco. Lembrando, queridos, que nas nossas vidas, para a gente passar de fase, para ver uma evolução espiritual, a gente precisa, não dá para tirar 5,5 na nota da prova, não dá para tirar 6. Não tem média para passar. Na evolução espiritual, a média é 10. A média é 10. E você pode pensar, como assim, Jack? Tá doido? Não, eu vou explicar. É porque enquanto você não tira 10, você ainda está suscetível de ter de enfrentar aquele desafio novamente. Por quê? Você ainda tem aquela fraqueza, entende? Então vou dar um exemplo, o vício do álcool. A pessoa que ela vence o vício do álcool, ela tem que vencer 100%. Né? Uma pessoa que teve um problema com álcool e ele consegue se curar, ele não volta a beber. Não tem, não, hoje aqui eu só vou beber esse finalzinho de semana. Não, eu não entendo muito disso, mas segundo o que eu conheço, o pouco que eu conheço, tanto do AA quanto em relação às pessoas que possuem adição à droga, não tem isso. Não, só esse final de semana eu vou usar cocaína novamente. Não tem isso. Você tem que passar nível 10. Se você passa nível 7, você ainda está suscetível a ser deixado cair, a ser deixado levar pela tentação. Então, sim, na evolução espiritual nossa, é só quando a gente... Aí quando a gente está nível 10, o que acontece? Aí você, pronto, não tem mais problema com droga nenhuma, com álcool. Vamos botar o álcool que eu acho que é mais fácil, né? Não tem mais problema com álcool, você passou nível 10. Aí alguém vem e te oferece uma bebida alcoólica e você, não, obrigado. Não te faz nada. Você sequer pensa. Você já passou na prova, você já tirou 10, você já evoluiu, você já superou essa meta. Isso quer dizer que nem sempre você vai conseguir tirar 10 de primeira nos desafios que a vida nos apresenta, para todos nós. Mas então a gente vai tirando É que nem passar em concurso público, que se tem algum estudante aqui, alguma pessoa que está estudando para passar em concurso público, sabe disso, né? Como é que a gente vai estudando, né? Você vai estudando, aí numa prova, é uma prova muito difícil, então você sabe que a média, para você passar, você tem que tirar, sei lá, 9,5 em português. E aí você vai estudando, aí você vai fazendo os testes em casa. Não, estou tirando 7. Não, 7 não dá, não vou passar. 7,5, não vou passar. 8, não vou passar ainda. 9,5, pode ser que eu passe,
Mas para eu ter certeza absoluta, eu tenho que tirar 10, porque dependendo de quantas pessoas também tirarem 9,5, eu já não passo. Então, essa, essa é a prova da vida. Então a gente vai se esforçando cada vez mais, cada vez, e nós vamos ver isso principalmente nas lives de quinta e sexta, que são de cunho psicológico, os padrões vão se repetindo enquanto a gente não tira 10. Quando tira 10, parabéns, passou de fase. Você acaba de se tornar um espírito mais maduro, mais evoluído. Isso não quer dizer que quando você tira 7, você não está evoluindo. Está, claro que está, mas você ainda está propenso a recair, ok? Essa é a questão. Então, a vida ela vai nos apresentando. E nós vemos aqui que a vida, quando ela nos envia isso, eu falei hoje nesse videozinho de 1 minuto que eu faço todo dia pela manhã, por favor, nós precisamos tirar de nossa mente essa ideia dos 13 óculos. Essa ideia de que a gente tem que sofrer para evoluir, que Deus está nos castigando, que quanto mais eu sofrer, mais evoluída você... Por favor, vamos menos. Podemos minorar isso? Claro, como? Não, eu vou aprender através do amor. Eu vou aprender através da prática da caridade. Eu vou aprender através das minhas boas ações. Eu vou aprender através do meu esforço. Os desafios vão surgir? Claro que vão. Eu estaria mentindo se dissesse para vocês, não, se você passar o dia rezando e trabalhando em trabalhos voluntários, pronto, você não vai ter mais problema. É mentira. É mentira. Mas o que ocorre? O que ocorre, queridos? O que ocorre é uma coisa muito simples. Quanto mais você vibra no bem, mais a espiritualidade do bem está contigo. Quanto mais você desce, mais a espiritualidade que está aqui neste nível estará contigo. É simples assim. Então, se você está vibrando no bem, às vezes viria um desafio, de 0 a 10, esse desafio seria um desafio classe 9. Mas você está aqui, e a espiritualidade está aqui e fala assim, nossa, mas ele está se esforçando tanto, ela está se esforçando tanto, vamos ajudar? Então, o desafio que viria para a sua vida nível 9, eles baixam para nível 6. 6,5, 5, 7, dependendo do seu esforço. É assim que a vida funciona, queridos. Então, quando Cristo nos faz um convite para nós estarmos com Ele, e Ele afirma que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Se eu disser uma das 10 tops falas do Cristo, uma das 10 mais, sem dúvida alguma, essa vai estar entre as primeiras 5, né? Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, os meus ensinamentos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vejam, é leve. Quando eu coloco lá nos cards, nos meus posts, pode ser leve, porque pode, não sou eu que estou dizendo, queridos, é o Cristo. Pode ser leve. Então, quanto mais eu estiver disposto a me melhorar enquanto ser humano, e é uma questão muito simples que nós precisamos entender, queridos, quanto mais você se tornar uma pessoa melhor, mais fácil fica a sua vida. E é simples assim. É isso. E é interessante porque às vezes a gente fala, não, mas eu sempre fiz trabalho voluntário minha vida inteira e agora eu estou com essa doença tão grave. Calma. Aí é uma questão da gente entender o seguinte, mas você confia em Deus, não é só acreditar, como eu sempre digo. Acreditar é fácil, todo mundo acredita em Deus. 90% das pessoas acreditam em Deus. Confiar é um passo além. Confiar é o quê? Quando algo chega na minha existência e eu entendo que de alguma forma aquilo tem uma lição para vir até mim e que, por favor, isso é importante que a gente entenda, que se eu vibro no bem, ainda que esse desafio chegue, ali existe a misericórdia divina. É muito importante nós entendermos isso. Queridos, Deus é justo em sua misericórdia e é misericordioso em sua justiça. Pode parecer um paradoxo, mas não é. Ou seja, Ele quando vai exercer a sua justiça, Ele é misericordioso. E quando Ele vai exercer a sua misericórdia, Ele é justo. Entendem? Porque é Deus. É Deus. Precisamos parar de imputar a Deus, que é a suprema perfeição, características humanas.
Isso chega a ser uma ofensa para Deus, né? Nós já falamos isso aqui em outras lives. Nós que utilizamos basicamente, vamos falar entre 5 e 10% da nossa capacidade cerebral, ou do nosso consciente, como diria Jung, acreditar que a gente está sequer perto de estar próximo ao Cristo ou próximo a Deus, que é algo que escapa ao nosso entendimento? Não. Então, sempre entendendo que quanto mais no bem eu estiver, mais eu terei auxílio da espiritualidade maior para vencer os obstáculos. Lembrando uma coisa, queridos, quem tem que vencer o obstáculo sou eu, não é a espiritualidade. Deixa eu tirar um pouco isso aqui. Quem precisa vencer o obstáculo sou eu, é você. Não é porque eu vibro no bem que meu anjo da guarda vai falar assim, não, pode deixar, Jack, eu faço por você. Não é isso que funciona. Aos pais aqui presentes seria a mesma coisa que o filho falar, pai, estou com dificuldade de fazer esse exercício, o pai chegar e falar, e em vez do pai ensinar, ele fala assim, não, pode deixar que eu faço para você. Não, ele está fazendo um desserviço ao filho dele. Quem tem que fazer o exercício é o filho, mas tem o apoio do pai. Então, o nosso anjo da guarda, espiritualidade maior, vem nos apoiar. Mas quem tem que fazer? Somos nós. Ok? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio e precisamos exercer o nosso esforço, a nossa força de vontade. Lembrando que, quanto mais eu me esforçar, quanto mais você se esforçar, mais receberemos ajuda da espiritualidade. É isso. Quanto mais... Existe um conto... Está no livro Jesus no Lar, eu não vou lembrar agora qual capítulo, nos perdoem, mas existe um conto no livro Jesus no Lar, uma psicografia de Chico pelo Espírito Né e o Lúcio, são 50 capítulos narrando histórias que Jesus contava aos seus apóstolos, basicamente. Em uma das histórias ele vai contar que o mestre estava caminhando com os seus discípulos pela estrada e um homem tinha atolado a sua carroça num buraco. E esse homem estava do lado de fora da carroça rezando, pedindo por ajuda. E aí os discípulos falaram para o mestre, mestre, vamos ajudá-lo. Ele, não, vamos seguir adiante. E eles foram seguir adiante. Mais à frente eles viram um outro homem na mesma situação. A carroça do homem também tinha caído no buraco. E o homem esbravejava e ele tentava, fazendo todo o esforço possível, imaginável, para tirar aquela carroça. Aí o mestre falou, esse nós vamos ajudar. E eles perguntaram por que. Eles falaram, não, porque só rezar você tem que agir. Ou seja, tem que ter a tua atitude. Peça ajuda, mas faça algo. Não é? Então, essa é a grande questão. Quanto mais nós estivermos no nosso esforço, qual o limite do nosso esforço? Já falamos isso aqui também. No limite de suas forças. Você deve fazer o bem no limite de suas forças. Deve fazer o bem, o esforço para o próximo, para se tornar uma pessoa melhor, no limite das suas forças. Resposta da questão 642 do Livro dos Espíritos. E aqui ele vai falar uma outra questão, que muitas vezes nós precisamos fazer concessões e de sacrifícios mútuos. Olha que coisa interessante. Concessões e sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. O que é sacrifícios mútuos? Eu faço um sacrifício e a outra pessoa, quem sabe o meu próximo, mais próximo, também faz. Precisamos entender, queridos, que nas relações humanas precisa haver renúncia dos dois lados para que a relação dê certo. Precisa haver compreensão dos dois lados para que a relação dê certo. Precisa haver tolerância dos dois lados para que ela dê certo. Indulgência, concessão, sacrifício. Ou seja, eu renuncio e o outro também. Eu faço algum sacrifício e o outro também. Aí sim, como eu falei na última sexta, em vez de ser assim uma relação, ela será assim. E assim nós vamos entender que o meu próximo mais próximo pode ser um grande aliado para que nós possamos ter mais força para a nossa caminhada. E aqui ele vai dizer, a felicidade está reservada ao homem neste mundo se procurar antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Igualmente, resposta da questão 920 e 922. Na 920, Kardec vai perguntar se a felicidade é possível. Eles vão dizer, sim, é possível, de acordo com o grau evolutivo do seu planeta. É óbvio. Então é óbvio que tem, não é? Então sim, nós temos momentos de felicidades. Como eu sempre digo, no meu entendimento, paz e felicidade nem sempre andam de mãos dadas.
Paz é uma conquista da alma, é uma conquista do meu espírito. Então eu posso ter uma perda afetiva, uma perda financeira, uma perda de saúde, mas se eu tenho a paz de espírito, eu posso estar num leito de hospital em dor, mas se eu tenho a paz do espírito, a conquista, essa conquista da minha alma, eu não vou estar feliz de estar ali. Quem é feliz? E eu já dei um exemplo disso aqui, ou em outra live, não sei quando, vou dar um exemplo para que a pessoa entenda bem a diferença entre ter paz de consciência, paz de espírito e felicidade. Uma mulher, por exemplo, que passa a ter câncer de mama. E ela vai no médico e ele fala, olha, infelizmente vamos ter que fazer uma mastectomia, retirada das mamas. E ela está em paz com a consciência dela. Ela vai fazer a cirurgia, ela está em paz, que esse é o melhor que ela tem que fazer. Agora, ela está feliz? Não, não está feliz. Né? Então, essa é a diferença entre paz e felicidade. Nem sempre paz e felicidade vão andar de mãos dadas. Eu já fiz 2 ou 3 palestras sobre isso, dando vários exemplos. Não é o foco aqui hoje, então a gente não vai aprofundar muito isso. Mas quando você está em paz, essa conquista da tua alma, pronto. Você entendeu. E aí, da forma como você tiver, às vezes a pessoa vai dizer, nossa, você está feliz? E eu vou responder, não, eu estou em paz. Poderia estar mais feliz, né? São várias questões que podem nos trazer momentos de felicidade, certo? Então, pode ser sem dúvida, você ter uma pessoa que você ama e essa pessoa te ama e vocês somam juntos, existe uma sinergia de afeição, de coisas boas, claro, você vai estar mais em paz e ser feliz, mais feliz. Sempre existem momentos, né? Às vezes você quer muito fazer uma viagem, aquela viagem dos teus sonhos. Nossa, é um momento de felicidade para você. Então precisamos entender. Mas e paz? Paz não. A conquista da paz, a conquista da paz de espírito é algo da sua alma. E isso você tem 24 horas por dia. Então você pode estar aqui onde eu estou, fazendo uma live, terça-feira, 20 e 31 da noite, ou você pode estar num daqueles bangalôs lá das Ilhas Maldivas, do Tahiti, aqueles bangalôs à beira-mar, e está ali também. Paz. Você pode estar lá e não ter paz. Você pode ter uma Ferrari na garagem. Você pode estar dirigindo agora numa Ferrari conversível e vendo eu falando através do dispositivo do seu carro e não estar em paz, não ter felicidade. Portanto, precisamos entender que paz, aí sim, queridos, quando estamos em paz, estamos completos. E aqui no final ele vai dizer uma outra questão. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Vejam que quando o cristianismo nasce, temos a história dos mártires cristãos, que são levados para as arenas romanas de todos os tipos, por todo o Império Romano. Nós costumamos falar somente do Coliseu, mas antes do Coliseu havia o Circo Máximo, antes do Coliseu estar construído, em que os primeiros cristãos, que nem eram ainda... não, eles já eram chamados de cristãos nessa época, eles já eram levados para as arenas romanas. E por todo o Império Romano havia isso. Então, hoje em dia não é pedido isso de nós, não é mais pedido o sacrifício da vida. Nós não temos mais, corremos o risco de estarmos fazendo algo contra a lei, como, por exemplo, era no início do século passado em relação, por exemplo, ao espiritismo. Porque o Estado, havia a religião católica, e dizemos isso com imenso respeito, então somente o catolicismo era a religião permitida. Vamos ver, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos, ela é feita também por protestantes fugindo das perseguições. Então, sempre vamos estar atentos em relação a essas questões. Hoje, o que nos é pedido, ele vai nos dizer o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Egoísmo. O que é o egoísmo? É quando eu tenho um movimento muito egocentrado, somente lembrando que o ego é algo importantíssimo, né? As pessoas às vezes falam em ego
e acho que é uma coisa errada, ruim. Não, calma, menos, não é isso não. O ego ele está correto. Quando o ego está exacerbado em si mesmo, ou seja, você está muito centrado só em você, aí está errado. Ou seja, quando é você em primeiro lugar, você em segundo, você em terceiro, você em quarto, até o 10º lugar é você. E depois? Não, depois eu vejo o que eu faço. Não, aí é um movimento errado, equivocado. Quando você acredita e quer que o mundo gire ao seu redor. Aí está equivocado, o egoísmo. Orgulho. Orgulho é quando você se acha melhor do que os outros, né? Quando você acha que você está sempre com a verdade, você é o dono da verdade, você é sempre melhor, tudo teu é melhor do que os outros. Geralmente as pessoas orgulhosas, elas têm baixa autoestima e elas precisam, então, inclusive eu devo fazer uma live sobre autoestima. Então, elas precisam exacerbar o que elas têm para se colocarem melhores do que os outros, para se sentirem melhores do que os outros. Por quê? Porque elas têm baixa autoestima. Então elas têm a necessidade de se mostrar de alguma forma, ou que sabe mais, ou que tem mais, ou que é mais bonito, ou que é isso, ou que é aquilo. É uma grande bobagem. O orgulho não só é uma das chagas da humanidade, se eu não me engano, a questão 713 do Livro dos Espíritos ou 913. Vamos ver aqui rapidamente. Que é bom a gente estudar também, né? Eu não lembro se é 913. Vamos ver. Eu acho que é 913. Assim que eu consegui achar. Sim. Questão 913 do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. É que minha memória não está ruim, não é verdade? De vez em quando eu lembro de alguma coisa. Questão 913. Então, egoísmo, orgulho, todas essas questões. E por último, a vaidade. De novo, né? Vaidade é você, de novo, novamente, você ter esse movimento exacerbado para si mesmo. E é como eu digo, eu sempre digo, não há nada de errado em você gostar de se vestir bem, cuidar do seu corpo, sei lá, as mulheres pintarem o cabelo e tudo mais que fazem, não tem nada de errado. O equívoco é o quê? Quando o foco da minha vida, com toda a atenção da minha vida está ali, ou seja, todas as minhas energias são para aquilo. Aí já está equivocado. Aí já é um equívoco. Por quê? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E se a coisa mais importante na minha vida é a minha aparência, tem alguma coisa errada. Se a coisa mais importante da minha vida é a minha conta bancária, tem alguma coisa errada. Se a coisa mais importante da minha vida é o poder, tem alguma coisa errada. Se a coisa mais importante da minha vida é eu me tornar uma pessoa melhor, parabéns. Você entendeu qual é o significado da sua vida, como está dito aqui, né? A vida terrena deve servir unicamente ao vosso aperfeiçoamento moral. Lembrando que esse unicamente para o vosso aperfeiçoamento moral não é unicamente, né? Nós vamos ver, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 10, nós estamos no mundo. Então não há nenhum problema você estar no mundo, né? Então, por exemplo, quando as coisas normalizarem, eu quero sair, eu quero comer uma pizza, eu quero comer um bom hambúrguer, né? Uma carne, eu não sou vegetariano, respeito imensamente, infelizmente eu ainda não sou. Infelizmente é uma falha minha, uma fraqueza minha. Sim, eu gostaria de ser, ainda não consigo, né? Fica aqui o Jack demonstrando, né? Se expondo o quanto ele ainda tem a evoluir. Então, já está na nossa hora. Queridos, a vida, nós existimos para nós nos tornarmos pessoas melhores. Vamos nos perguntar quais são os nossos valores de 0 a 10 na nossa vida. Qual a importância do dinheiro na minha vida? De 0 a 10. Qual a importância da sua aparência na sua vida? De 0 a 10. Qual a importância de ter poder na sua vida? De 0 a 10. Qual a importância dos seus valores, da sua estatura espiritual, de 0 a 10. Faça, você pode fazer isso, né? Coloque no papelzinho as coisas importantes. Qual é o valor que tem para mim? O dinheiro. Mas tem que ser sincero. Não é para mostrar para todo mundo, não é para enganar ninguém. Não engane a si mesmo. Então, se o dinheiro na sua vida de 0 a 10, ele está correspondendo a 10, e os seus valores morais de 0 a 10, ele está correspondendo a 3,
tem alguma coisa equivocada. Busque se melhorar. Se der 0 a 10 o poder, o querer ter poder na sua vida tem o nível 9, cuidado. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, versículo 11, também capítulo 18, versículo 14. Porque aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado. Não vamos nos esquecer disso, queridos. Restando então, são 8h38. Vamos dar então 2 minutinhos para que vocês peguem a água fluidificada de vocês, coloquem ao lado, que vocês coloquem o seu fone de ouvido, que digam aos familiares, olha pessoal, vou fechar aqui a porta do quarto um instantinho, vamos nos preparar, queridos, vamos começar a adentrar um processo de interiorização. Quem quiser permaneça sentado, quem quiser deitar, eu sempre digo, é muito bom deitar, é ainda melhor, para adentrar um estado de relaxamento, de meditação ainda mais profundo. Lembrando igualmente que no final da nossa meditação eu faço a condução de volta. Mas se você estiver ali, estiver bem, permaneça. Não, Jack, eu não tenho nada para fazer agora depois das 9 horas, eu estou bem aqui. Ai, quantas pessoas, não é uma nem duas, não são muitas pessoas que me relatam que dormem e vão acordar muito mais tarde. Algumas me relataram que só foram acordar no dia seguinte. Tá tudo bem. Se dê esse presente. Permita tornar a sua vida mais leve. Tornar a sua vida mais leve. Vou aguardar só mais alguns instantes. Lembrando então a todos que quinta-feira temos a nossa live de Hamed. Sexta-feira temos a nossa live de Joana de Ângeles. Essa semana não teremos mais nenhuma outra live. E é isso. Aqueles que agora já forem se retirar, que não forem ficar para a meditação, gratidão imensa por estar aqui conosco. Lembrando que lá no meu canal do YouTube, Jack Darsa, uma das playlists é Jack Darsa Evangelho no Lar. E um dos vídeos é somente um vídeo curto de 20 minutos, não é de 1 hora, é somente com a meditação, o passe e o poema da gratidão no final. Então, quem quiser, vez ou outra, hoje eu não estou bem, eu vou deitar aqui, ficar um pouco relaxado, já tem aquela só nessa parte, tá certo? Queridos, então a partir de agora, vamos respirar fundo. A partir desse momento, queridos, feche os seus olhos. Tome consciência de seu corpo, onde quer que ele se encontre. Se você estiver sentado, tome consciência do seu corpo, das suas costas encostada na cadeira, do peso do seu corpo no banco. Tome consciência dos seus braços, das suas pernas, dos seus pés. Se você estiver deitado, deitada, tome consciência do peso de sua cabeça, do seu tronco. Tome consciência dos seus braços, das suas pernas e dos seus pés. A partir desse momento, não abra mais os olhos, faça uma respiração profunda e comece a relaxar. Nesse momento, sutilmente, o mais sutilmente que você puder, mova os dedos dos seus pés e pare de movimentar. E a partir de agora, igualmente, não mova mais o seu corpo. E envie um comando mental para os seus pés. Relaxe. Relaxe completamente os dedos dos pés, a planta dos pés. Relaxe o peito dos pés. Relaxe os calcanhares, os tornozelos. Relaxe completamente as batatas da perna. Relaxe completamente
a parte da frente dos joelhos, a parte de trás dos joelhos. Leve sua atenção agora para as coxas e relaxe completamente a parte da frente das pernas, a parte de trás das coxas. Relaxe completamente o quadril e a sua área genésica. Faça uma respiração profunda, que pode ser pela boca ou pelo nariz, e relaxe ainda mais. Amplie ainda mais a sensação de relaxamento. Leve sua atenção agora para os músculos abdominais e relaxe completamente os músculos abdominais. Relaxe os órgãos internos. Leve sua atenção para a base de sua coluna, a região lombar, e relaxe completamente a região lombar e vá subindo vértebra por vértebra, relaxando vértebra por vértebra, até chegar à sua nuca. Relaxe completamente toda a sua coluna. Relaxe agora os seus músculos das costas, os grandes dorsais. Relaxe os músculos peitorais. Leve sua atenção agora para estes músculos que vão do ombro até o pescoço e relaxe completamente. Relaxe completamente a parte da frente dos ombros, a parte lateral, a parte de trás. Relaxe completamente a parte de trás do seu braço, 3 músculos, os tríceps. Relaxe completamente os músculos da parte da frente dos seus braços, os bíceps. Relaxe completamente os seus cotovelos, os seus antebraços. Relaxe completamente a palma das mãos e os dedos das mãos. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se aprofundar ainda mais na sensação de paz, de serenidade, de entrega. Leve sua atenção neste momento para a parte da frente do pescoço e relaxe completamente a parte da frente do pescoço. Relaxe o queixo, os lábios, relaxe a língua, relaxe o céu da boca, relaxe a mandíbula, relaxe as maçãs do rosto, relaxe o nariz, relaxe os olhos, as pálpebras, relaxe as sobrancelhas, relaxe completamente a testa, todo o couro cabeludo até as orelhas. Mais uma vez, leve sua atenção para a sua nuca e relaxe completamente. Faça uma nova respiração profunda e sinta-se completamente sereno e em paz. Se neste momento você não mais sentir o seu corpo, não se incomode, isto é natural e pode realmente acontecer. Neste momento então de profundo relaxamento, permita que a espiritualidade maior que se faz presente no seu lar faça uma limpeza em toda a sua casa, retirando todas as energias negativas, retirando porventura alguma presença espiritual que não seja para estar no seu lar e que esta presença então seja convidada a se retirar para ser acolhida, socorrida e levada a postos de socorro.
e permita que neste momento o seu anjo da guarda, junto com a equipe espiritual, possa lhe dar um passe. Primeiramente, um passe dispersivo para retirar igualmente de você todas as energias negativas que porventura estejam com você, que possa fazer uma limpeza completa no seu corpo físico, no seu corpo espiritual. E agora, após a dispersão das energias negativas, que a equipe espiritual, que o seu anjo da guarda possa lhe doar boas energias para te reequilibrar, reharmonizar, reestruturar, fortalecer. Terminada essa parte, que a equipe espiritual então possa dirigir um reforço energético ainda maior para alguma área do seu corpo físico ou espiritual que necessite de um reforço. Quem sabe alguma doença, quem sabe alguma dificuldade em algum órgão, alguma fragilidade em algum órgão, que a espiritualidade então possa nesse momento fortalecer algum órgão, seja a nível físico do seu organismo físico, seja a nível espiritual, na sua alma, no teu sistema nervoso central. Nesse momento, caso você queira, peça ao teu anjo da guarda para que te auxilie neste ou naquele desafio que você possa estar enfrentando e peça que ele, ou agora, ou mais tarde durante o corpo físico, que possa vir até você, te aconselhar, te esclarecer, te fortalecer naquele desafio em particular. E caso neste momento você se lembre de alguém que esteja passando por dificuldades, pense nesta pessoa, que a equipe espiritual vai captar o seu pensamento e igualmente vai levar até esta pessoa, neste momento, as melhores vibrações. Permaneça assim, em silêncio, e a partir de agora, mentalmente, repita as afirmações que aqui serão ditas. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito como eu sou. Eu me aceito como eu sou. Eu me esforço constantemente para ser melhor. Eu me esforço constantemente para ser melhor. A cada dia de minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. A cada dia de minha vida, eu me torno uma pessoa melhor. Eu aceito o meu semelhante. Eu aceito o meu semelhante. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Eu compreendo que o meu semelhante também está em aprendizado. Deus está sempre comigo. Deus, meu Pai, está sempre comigo. Deus ouve as minhas preces. Deus, meu Pai, ouve as minhas preces. Deus me ajuda a ser
melhor. Deus, meu Pai, me ajuda a ser melhor. Eu amo o meu semelhante. Eu amo o meu semelhante. Eu me amo e mereço ser amado. Eu me amo e mereço ser amado. Permaneça nesse estado o mais que você puder. A quem quiser permanecer nesse estado, permaneça. E aqueles que tiverem de retornar, não se mova, não abra os olhos, mas agora, neste momento, sutilmente, o mais sutilmente que você puder, mova os dedos dos pés, mova os dedos das mãos, não abra os olhos e vá despertando cada área do seu corpo, devagar, com carinho, com amor, com gentileza. No final, se você estiver deitado, olhe para um lado, olhe para o outro, espreguice e somente aí, somente então, abra os olhos e retorne. Retorne sentindo-se em paz, completo, íntegro e grato. Sejamos gratos, queridos, pelo presente que nós nos demos hoje. Sejamos gratos pela oportunidade que nós demos à espiritualidade maior de estar entre nós, fazer uma limpeza no nosso lar e igualmente recebermos o passe tão necessário para prosseguirmos em mais uma semana com a água fluidificada. Sejamos gratos, queridos. Faltando somente 2 minutos para o nosso término do nosso culto do Evangelho no Lar, fico aqui minha imensa e mais profunda gratidão a cada um de vocês por estarmos todos juntos perante esta equipe espiritual imensa, grandiosa, que auxilia cada um de nós. Façamos então, queridos, a nossa prece de encerramento. Mestre Jesus, a Ti, Senhor, só nos resta agradecer. Agradecer a presença desta equipe espiritual que nos auxilia, os Teus obreiros, Senhor, os Teus missionários, os Teus mensageiros de luz, que trazem luz para o nosso lar, que nos auxiliam, Senhor, nos desafios diários que temos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais firmes nas nossas decisões do bem. E auxilia-nos, Mestre Jesus, que na vida que nos aguarda, que através de nossos atos, nossas palavras e nossos pensamentos, Senhor, que todos que se cheguem a nós sintam a Tua presença, que saibamos fazer valer, Senhor, este presente imenso que hoje recebemos, que temos mais força, mais fé, mais confiança, mais serenidade perante a vida que nos cerca. E desta forma, Senhor Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em Teu nome, em nome desta equipe espiritual imensa, Senhor, em todos esses lares aqui reunidos, nós damos por encerrado nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, faltando 9 segundos.
Muita paz a todos vocês. Muita